Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Olá para você que nos acompanha aí do outro lado, aqui é Jéssica Dalcin, estamos com mais um Ineditados, Conversas para Além do Livro, o programa da editora da UFSM aqui na UniFM 107.9. Você pode acompanhar as iniciativas da editora no Instagram, em @editoraufsm, ou ainda no @livraria_e_ufsm, mas tudo junto. A nossa loja, que fica ali na entrada do Campus SM, com muita coisa legal, novidades da volta às aulas, ainda estamos aí com algumas promoções até o fim de março, copos, canecas, bolsas, planners, livros, claro, tudo para tu sair exibindo lindamente a UFSM por aí. Nos acompanha em @ineditadospodcast, @editoraufsm, @livraria_e_ufsm. E hoje nós vamos conversar com Solange Prediger, carinhosamente conhecida como Sol, aqui na UFSM e fora dela, né? Atual coordenadora da Coordenadoria de Comunicação Social, né? Da UFSM. Seja muito bem-vinda. Isso mesmo, muito boa tarde a todos, Jéssica, todo o pessoal que está acompanhando aí o Ineditados. E estamos aqui hoje com vocês, então, para conversar um pouquinho sobre a Coordenadoria de Comunicação e tudo que vocês quiserem saber aí sobre os nossos núcleos, as nossas atividades e tudo que a gente vem pensando e fazendo aqui pela UFSM. Muito bem, vamos começar um pouquinho com a tua história, né? Dentro da tua formação, como é que foi se desenhando, até antes, né? Como é que a área da comunicação te chama a atenção, talvez na infância, na adolescência? Como é que foi essa descoberta? Tu sabe que foi meio surpreso mesmo, na verdade. Assim, desde a graduação, desde o ensino médio, lá no ensino médio, no Colégio Teutônia, eu estudava em Teutônia, num colégio particular, onde eu consegui estudar porque eu tive bolsa, mas a minha bolsa era relacionada a um curso técnico em agropecuária. Então, eu fazia o ensino médio junto com o técnico em agropecuária, porque eu venho das rurais, né? Eu venho do campo, meus pais foram agricultores e tudo mais, lá em Colinas, que é uma cidade com 2.500 habitantes. Uma curiosidade, inclusive, porque, na verdade, quando eu vim pra cá depois, muitos anos depois, eu dizia que a casa do estudante tinha o mesmo tamanho que a minha cidade, mais ou menos, né? Imagina. Então, na verdade, eu estava saindo de uma Colinas para vir para outra Colinas morar na casa do estudante. Essa história eu posso contar um pouco depois. Mas aí, lá no ensino médio, eu fazia o ensino técnico, agropecuária. E aí, só que lá na hora de decidir fazer aquele teste vocacional, saiu a comunicação. E desde aquela época eu já fazia meio que um estágio num programa de rádio, inclusive na cidade. Então tu eu estava na comunicação, eu era líder de turma, daí tinha que fazer alguma coisa, quem puxava a frente era Sol. Mas assim, o técnico eu estava ali fazendo para conseguir me manter também num colégio bom, porque Colinas mesmo eu tinha recém começado o colégio de ensino médio, assim. E aí minha família disse, não, se tu tiver uma bolsa, tu pode ir pro colégio particular. Daí foi o que eu fiz. Mas aí lá no teste vocacional saiu comunicação. E aí no dia de escolher aqui pro PSS, na época o PEIS. O PEIS, O PEIS, aí na hora de escolher eu digo, tá, e agora? Eu queria muito zootecnia. Eu quase fui pra zootecnia. Porque a minha professora que incentivava, que tinha estudado aqui em Santa Maria, inclusive, ela era da zootecnia. E ela que fez a gente querer pelo menos vir para a UFSM, porque a gente veio para cá no primeiro, segundo ano para fazer aquela, na época era Feira das Profissões. Feira das Profissões, exatamente. Que hoje é uma hoje é um mix, Descubra com várias outras atividades. Nossa, hoje hoje realmente é uma feira no verdadeiro sentido de tanta coisa que oferece, né? Exatamente. Não, isso que eu digo hoje para os alunos lá de Colinas, o pessoal que está vindo do interior, eu digo que vocês têm que ir conhecer a UFSM, porque a UFSM é um mundo. Então, quando eu vim para cá e conheci a UFSM, eu digo, não, é lá que eu quero estudar. Só que a referência que eu tinha era essa minha professora de zootecnia. E ela falava, não, tem que fazer zootecnia, não pode ser veterinária, tem que ser zootecnia. E aí eu tava muito tentada a zootecnia. E aí eu digo, não, mas não vai dar certo isso. Eu já fiz 3 anos aqui do técnico, me formei, sou técnica em agropecuária, porque também valorizei, né, o estudo que eu ganhei, mas eu disse, não é, vai ter que ser alguma coisa da comunicação. E aí me inscrevi em Relações Públicas. Eu queria jornalismo na época, mas aí eu, vou no RP, né, eu nem sabia o que fazia direito, nem sabia o que eu tava fazendo ali. Mas passei, e aí vim pra cá e digo, não, é isso aqui mesmo que eu quero. Não, eu vi que no primeiro ano ali, eu disse, não é jornalismo, eu acho que é Relações Públicas mesmo. Cheguei a fazer um vestibular depois, mas fiquei em RP, e hoje sou muito feliz pela escolha, porque... Claro, eu teria feito zootecnia, eu teria entrado, teria terminado, hoje seria uma zootecnista, mas eu sou muito feliz como RP.
Mas foi assim, acho que foi o ensino médio, o ensino fundamental foi me levando para a área da comunicação, sem eu perceber e sem eu me dar conta. Eu fui me dar conta e dei sorte de quando tive que me inscrever lá no PSS, escolher. Eu digo, não, é relações públicas, vamos ver o que dá isso aqui. Pois é, até dá para se dizer que tu fez a escolha apesar das manifestações contrárias. Totalmente. Os encaminhamentos outros, né? Totalmente. Minha professora dizendo para fazer zootecnia, minha família esperando que eu fizesse agronomia, veterinária, porque afinal eu era técnica em agropecuária, e a parte que mais me chamavam eram os animais, de fato. Não era a parte agronômica, não era. Com certeza, eu dizia, não, eu não entendo nada de solos, eu não sei diferenciar milho de soja, um pouco eu sei, mas tipo, era muito difícil para mim. Então eu digo, não, os animais, vai ter que ser por essa linha. Mas, apesar de tudo, fui para comunicação e já fazia esse estágio nessa rádio. Eu digo, mas é isso aqui que eu gosto. Eu amo rádio, inclusive. Eu amo um estúdio, eu gosto bastante, assim. Então, vir aqui gravar, apesar de eu ficar com vergonha, com certeza. Eu fico meio ansiosa, meio nervosa, mas eu amo um estúdio, eu gosto bastante. Então, acabou que, apesar de tudo, fui para comunicação. E tu teve uma passagem, ainda tem, na verdade, mas antes de fazer parte aqui da UFSM, tu teve uma parte bem forte de trabalho com comunicação institucional em outras, né? No IFE Júlio de Castilhos, a Secretaria do Estado. Isso aí. Como é que é? Foi assim, me formei em 2010 e aí fui para o mestrado. Ainda fiz o mestrado aqui. Morei na Casa do Estudante, eu falo isso com muito orgulho. Assim, eu gosto bastante do que eu vivi aqui nessa... Eu vivi a universidade de fato, né? Morei aqui dentro. Integralmente. Integralmente. Né? Então, era vida tanto de estudos, eu me envolvia em 1000 coisas aqui dentro, porque eu morava aqui do lado, então, aqui dentro, né? Então, tive meu primeiro estágio aqui na universidade, foi na coordenadoria de comunicação também, e passei pelo PET, passei por vários estágios, mas aí em 2012 eu disse, não, eu não queria ir para o doutorado naquela época. Eu achava que, mesmo que eu fosse para docência, eu queria ir para o mundo do trabalho, eu queria trabalhar como técnica mesmo, como ERP, para depois, se quisesse, quem sabe, voltar. E aí, nisso, fiz alguns concursos. Aí eu sou concurseira, eu fui concurseira, agora eu parei, agora eu tô aqui no UFSM. Mas eu entrei no Exército Brasileiro, fiz aquelas seleções de oficial temporário, de sargento técnico temporário. Fiquei 2 anos e meio no quartel, em Porto Alegre. E também uma experiência gigantesca, assim, como a gente trabalhava na área de comunicação dentro do quartel. Então, tinha toda a parte da vida militar também, né? Mas toda a parte de treinamento militar, com fuzil, com tiro, com campo. Mas também tinha toda a parte de comunicação. Então, ali eu tive uma experiência de comunicação institucional dentro do Exército. Muito evento, muita formatura, que para eles são eventos institucionais. E depois, então, eu fiz o concurso do Instituto Federal Farroupilha, mas fiquei só 3 meses lá. Foi aqui em Júlio de Castilhos. E depois eu fui chamada, naquele mesmo ano eu fiz vários concursos. Aí eu fui chamada para a FEE, que é a Fundação de Economia e Estatística. Atualmente, ela foi desmembrada, ela virou um departamento de Economia e Estatística. Isso aconteceu em 2018, 2017, onde a gente teve o fechamento de várias fundações do Estado, inclusive sucateamento, né, da TVE naquela época, da Zoobotânica, de outras tantas, né, a Corag. E com isso veio a extinção da FEE. Mas lá também, assim, era comunicação interna, comunicação institucional e divulgação científica também, basicamente, porque era uma fundação que produzia dados e pesquisas socioeconômicas e a gente tinha, então, o dever, né, de passar isso para a população, mostrar que era a FEE que fazia, que eram dados públicos, que eram dados confiáveis, produzidos por uma fundação do Estado. E, então, ali, muita coletiva da imprensa. E a gente tinha uma equipe muito boa, assim, de comunicação integrada. Era ótimo, assim. A gente tinha jornalista, tinha relações públicas, tinha publicitário. Então, a gente fazia um trabalho muito bacana, mas que então, a gente foi desmembrado e eu acabei caindo na Secretaria do Estado, na Fazenda. Ali fiquei por mais um tempo, quando daí fiz o concurso aqui da UFSM, já tinha feito alguns aqui. Tinha sido chamada para Frederico e para Palmeira, mas acabei que eu digo, não, eu estava morando em Porto Alegre, eu digo, não, eu quero ir para a UFSM sede, eu quero vir para cá. E aí, quando eu fui chamada em 2019, vim para a UFSM. Então, quando eu cheguei, fui alocada no gabinete e lá fiquei por 5 anos, né? Para depois, então, vir aqui para a Coordenadoria de Comunicação. Pois conta um pouco como é que foi essa transição, porque, né, tu comentando aí que já fez o teu estágio, que se a tua graduação foi em 2010? Foi 2006 a 2010, isso. Então, exato, teu estágio foi antes de 2010. Como é que é
retornar. Conta como é que foi essa diferença, porque olha, a comunicação mudou muito, né? Nossa, muito. Naquela época, a minha função era dobrar jornal impresso. Gente, A minha primeira função. A gente dobrava o jornal impresso, que na época se imprimia jornal ainda, eu acho que era mensal, eu não me lembro como é que era, mas acho que era mensal. A gente dobrava o jornal, etiquetava e mandava para fora o jornal impresso da UFSM. Da UFSM. E esse jornal era produzido lá na coordenadoria, que na época era no 10º andar da reitoria. Quando eu cheguei aqui, sim, não ainda existia o prédio no qual nós estamos hoje, ele é bem recente, Exatamente. Né? O pessoal veio de mudança para cá em 2021. Então, eu já estava aqui há 2 anos novamente, de volta, 2019 e 2021. E aí que o pessoal conseguiu vir para esse prédio aqui, no meio da pandemia até, praticamente. Mas era isso, era dobrar jornal, e aí tinha TV, tinha os estúdios da TV, tinha a rádio já, tinha a agência de notícias. Mas era outra realidade, assim, a gente não falava em redes sociais, né? Mal e mal se tinha Orkut naquela época. Eu nem sei se a UFSM na época tinha, eu acho que não. Não era uma preocupação institucional, as instituições teriam um perfil, né? Não se pensava isso. Não se pensava nem um pouco, então, assim, ainda era jornal impresso. Então, jornal impresso, as rádios. E aí, mas foi uma alegria muito grande. Daí, quando eu voltei, eu fui alocada no gabinete, né? Nessa estrutura que atende a assessoria de comunicação do gabinete do reitor, na época o professor Burman. Depois passamos pelo professor Schuch. E aí, na gestão do professor Luciano Schuch, ele me convidou para vir para cá. Aí foi um desafio, assim, que eu recebi. Eu disse, como assim? Como é que eu vou? Eu recém cheguei aqui. Mas aí, assim, claro, a gente sempre acha que vai ser difícil e é um desafio gigantesco pra gente. E eu acho que a gente tem que sempre pensar, porque eu acho que bate essa insegurança em todo mundo. Pensar, se alguém tá vendo esse potencial em mim, exatamente. É porque talvez eu não esteja vendo, mas alguém que é o responsável maior por estar vendo. Então, bora, né? Exato, foi o que eu disse. Então, se vocês estão achando, era aí, professor Luciano e a professora Marta. Eu digo, se vocês estão dizendo, é isso, vambora. E eu sou uma pessoa movida pelo desafio. Então, eu já estava 5 anos no gabinete, eu me canso um pouco com o dia, com a rotina. Então, eu já estava assim, tipo, mas e aí? Se eu não for agora... será que essa oportunidade vai vir de novo? Será que vão me convidar de novo? Será que não vão entender que a Sol não gosta de desafio, quando na verdade eu amo um desafio? Para mim é uma coisa enriquecedora, assim, fazer algo diferente. Eu disse, quer saber? Vou. Mas assim, voltei na casa, na minha cabeça, assim, eu disse, meu Deus, como é que vai ser isso? Meu primeiro estágio foi lá. E são equipes, né? Aqui a gente tem 40 pessoas. Era um andar e agora é um prédio. Só essa diferença, assim, né? Um pequeno detalhe. Exatamente. Aí, tanto é que quando eu vim pra cá, eu sabia dos desafios. Eu trabalhava com o Maurício, né? O Maurício era o coordenador aqui. Sabia de tudo que acontecia aqui, né? É um prédio que dá problema, estraga ar-condicionado, estraga lâmpada. Então, eu disse, quando eu vim pra cá, eu brincava com o professor Luciano, o reitor na época, eu digo, mas eu não quero ser a síndica do prédio. Vocês querem que a comunicação seja estratégica? Eu não vou ser a síndica, não tem Porque como. daí tu começa a botar energia no lugar errado, né? Exatamente, eu digo, não tem como eu querer. E nos primeiros meses eu fui a síndica do prédio. Porque era a lâmpada que estragava, era a porta, era não sei o quê, é projeto que não... Até hoje tem coisa que não tá do jeito que a gente sonhou. Mas também eu acredito no antes feito do que perfeito, então a gente vai fazendo. Só que tem coisa que não adianta, estragou um negócio, a gente tem que consertar. Então, nos primeiros meses foi muito... Eu era síndica do prédio, até que eu dizia, não, olha, vocês têm que decidir o que vocês querem. Não tem como ser estratégica, não tem como pensar na comunicação como algo para a cidade ou em relações da universidade com a cidade dentro da comunicação, se eu tenho que estar consertando, se eu tenho que estar chamando o Proinfa para consertar as coisas. Então, eu precisava de um administrativo, que na época não tinha aqui. Então, a gente conseguiu esse servidor também, a gente conseguiu a alocação no colega para cá, e aí facilitou bastante a minha vida, assim, porque daí eu, de fato, consegui me inteirar dos setores, né? Porque na época de TV, por exemplo, eu não entendia nada, assim, eu assisto TV, mas eu não entendia da produção de TV, eu sempre digo pro pessoal, gente, eu sou relações públicas, a gente não tem disciplina de TV, de rádio. Rádio eu conheço um pouco mais, porque eu tinha feito aquele estágio. Mas eu disse, eu tô aqui para brigar por vocês, eu tô aqui para brigar por nós, pela comunicação. Eu quero colocar a comunicação em outro patamar dentro da universidade. Eu quero que as pessoas não reclamem mais. Eu quero que elas não digam... É muito difícil isso acontecer. Sempre vai ter alguém que vai... Você pode fazer melhor, isso é fato. Mas eu dizia, eu ficava muito triste. Eu disse, a comunicação não funciona. Não, só um pouquinho. Né? Ela funciona, só que às vezes a gente também tem que falar mais sobre isso, né? E é nessa linha que eu vim para cá. Mas esses primeiros 2 anos, hoje, dia 1º, amanhã, daqui a uns dias, amanhã, depois, né? Essa semana, vai fechar aí 2 anos que eu tô aqui, na coordenadoria de comunicação. Que legal, sem querer um programa de aniversário, então. É isso aí, fechei meu aniversário, junto com o aniversário de 2 anos aqui na coordenadoria.
E aí, agora eu já posso dizer que não. Hoje eu entendo muito mais, claro. Porque na época eu entendia muito mais da agência e da Unicom do que de TV e de rádio. Então, isso tudo agora a gente vem construindo. Mas foi um desafio, assim. Foi um convite que eu aceitei meio com medo, obviamente. Porque a gente sempre acha que não tá capacitado para aquilo. Mas hoje eu tô bem feliz. Até o professor Luciano e a professora Marta, quando eu me encontro, assim, eles dizem, naquela época, né, tu tava receosa, mas agora tu tá feliz, né? Eu digo, eu tô muito feliz aqui, o pessoal sabe, eu gosto muito de pensar a coordenadoria e pensar nos desafios que a gente tem pela frente aqui na coordenadoria de comunicação. E dentro da instituição a gente tem tantas áreas, né? Essa universalidade da universidade, né? Que eu sempre penso nisso. A gente pode fazer uma transição de carreira dentro da própria instituição. Isso nos dá uma certa segurança também de poder contar com os colegas e de surfar, né? Com certeza. Degustar, em certa medida, esses desafios com um pouco mais de amparo, eu acho, assim, na maioria ou pelo menos a minha experiência, enfim. Porque é isso, a gente tem as oportunidades de conhecer e de experimentar, porque depois tu fica pensando, mas e se eu não tivesse feito, né? Sim, com certeza. Tá tendo a oportunidade, então vamos lá, se for legal, que bom, se não, a gente volta a tentar outra coisa, claro, né? Faz outra coisa. A gente tá aqui dentro. Com certeza. E por ser um local de experimentação, de aprendizado, eu, pelo menos, as experiências que eu tive sempre foram, em certa medida, acolhedoras disso. Não, vamos tentar. Se não der, a gente procura outro caminho. Parece que estão mais acostumados com isso. Com certeza. Mas conta um pouco como é que foi, assim, desse histórico, vamos dizer. Como é que essa estrutura, afinal de contas, foi se ramificando até para dar vazão a esses outros objetivos que foram surgindo naturalmente, né? Dentro dessa imagem que a universidade constrói todo dia, né? Na verdade. Então, eu acho que o primeiro veículo de comunicação, assim, que a gente tem conhecimento, né? Que contam aí as histórias, os sites, os livros, é a rádio AM da universidade, né? Ela é de 1968, então na época que o rádio tinha uma grande força, né? E logo depois surgiu a TV, foram os 2 primeiros veículos de comunicação. Logo depois, não, exagero, foi em 95, muitos anos depois, surgiu a TV Campus. E só em 98 que surgiu a coordenadoria de comunicação. Então, que a universidade entendeu que não, para além disso, naquela época, a necessidade de se ter notícias da universidade, eu acho que o jornal existia naquela época, o que eu sei da história, né? Mas aí começou a se trabalhar com notícias no site da instituição. E aí que se criou esse núcleo, essa grande coordenadoria de comunicação que vai abraçar as rádios, que vai abraçar a TV Campus e que se cria ali o núcleo da agência de notícias. E eu me recordo, assim, quando a gente pensa, né, em site, e quem viveu essa época, que era nascido e tinha um mínimo de consciência de vida adulta nessa época, que era uma coisa da agilidade. O site, ele começou a promover uma outra coisa que eu acho que tinha muito a ver com o rádio no sistema da velocidade, mas o rádio era isso, tu entra e tu fala. Eu acho que até hoje o rádio é a forma mais presente que tu tem de veicular alguma coisa. Com certeza. Né? Mas a coisa do site era uma novidade para todo mundo. E, afinal de contas, o que vai para um site, o que não vai para um site institucional. Então, as pessoas também não tinham... Gente, tentem imaginar um mundo sem Google, sei lá, né? Não era os buscadores. Então, era tudo muito incipiente. Basicamente, eu imagino que o que ia para o jornal, uma vez por mês, também era botado no site, porque não se tinha essa ideia de algo online e atualizado a todo momento, né? Acho que não. Era muito diferente. Era muito diferente. Eu acho que era um trabalho muito mais tranquilo, assim. A gente sempre brinca. Porque, assim, sem redes sociais, gente, hoje em dia com as redes sociais, a gente diz, olha, é outro mundo, assim. E a instantaneidade das informações hoje e assim... A gente tem que ter um cuidado gigantesco também com as fake news, né? Então, com o que a gente vai postar. Antigamente, eu acho que era isso. Era, porque nem tu diz, assim, o que vinha pro jornal, depois o jornal começou a virar o site. Tanto é que o jornal acabou logo depois, assim. Porque eu acho que o site abraçou essa ideia do jornal. Hoje em dia, o jornal impresso ainda já está sendo cada vez mais difícil, né? Na própria cidade, assim, a gente, né, a gente tem um jornal impresso ainda, mas assim, as pessoas hoje buscam informação no Google, mas naquela época não tinha o Google. E não tinha tanta informação, e não tinha tanta fake news. Hoje, a gente apura muito. A gente, às vezes,
Se tu não basta tu ter a informação, Não. tu tem que ter a contra-informação dizendo se aquilo ali é verdade ou não é. Exatamente. Imagina. Então, hoje a gente diz, não, na verdade, às vezes a notícia demora um pouquinho mais para sair, porque a gente está apurando, porque a gente também tem um compromisso público com a informação de não postar qualquer coisa, de não postar a qualquer momento. Não é assim, a gente vai ter que apurar, a gente vai ter que ver se é verdade, se não é. E cuidar com essa informação, porque às vezes é a vida das pessoas que está em jogo, às vezes é uma informação sigilosa, enfim. Então, hoje em dia, esse cuidado muito maior, né, com o site, com as redes sociais, aí as redes vieram para daí, né, fechou de vez. Hoje a gente nem tem esse setor ainda, não existe um setor de redes sociais, mas a UFSM tem Instagram, tem o antigo Twitter, que agora é o X, tem TikTok, tem LinkedIn, então assim, tem o Facebook ainda, então são todas as redes que a gente tá para abarcar algum tipo de público, porque o Facebook é um pessoal mais experiente da nossa instituição. O TikTok é a galera que tá chegando, que nem entrou ainda, que tá ali para saber e para talvez, quem sabe, conhecer o UFSM a partir do TikTok para querer vir estudar aqui. Então são várias produções para vários públicos diferentes que antigamente não tinha, era rádio, TV e jornal, que virou um site. Então, tudo isso a gente teve que se adaptar e a gente vem se adaptando. Não são mudanças que vêm acontecendo na coordenadoria de comunicação para alinhar a gente com esses novos tempos, né? Mas também, ao mesmo tempo, são novos tempos em que existem menos recursos e menos pessoas, né? A gente não tem como contratar ainda servidores da comunicação. Desde 2019 tem um decreto que extingue e que veda alguns concursos e a comunicação é um deles. Então, a coordenadoria ela tinha um tamanho muito maior do que ela tem hoje. Ela se reduziu bastante e hoje a gente vem trabalhando com as mesmas pessoas que seguem aqui com a gente e a gente vem, né, trabalhando também na contratação de alguns serviços terceirizados. Não era o que a gente gostaria, porque a gente entende que ser de carreira traz um compromisso, um vínculo com a universidade e tudo mais, mas assim, hoje a maneira como a gente conseguiu manter alguns serviços e iniciar outros tantos, né? Próprias redes sociais hoje, a gente tem uma servidora terceirizada que está nos ajudando, que está contribuindo, que é aluna, egressa da universidade também. Então, assim, tem esse vínculo com a instituição, mas não é servidora pública. Mas é a maneira que a gente achou para conseguir manter alguns serviços e iniciar outros tantos que são necessários hoje. A complexidade é muito maior, né, da comunicação. E, ao mesmo tempo, a gente não deixou de lado as rádios. A gente ainda tem rádio AM, a gente tem uma rádio FM, que a gente sabe que elas chegam num público diferenciado também. A gente está caminhando para uma abertura da TV. Pois é, isso eu gostaria de saber mais, porque, olha, é algo... as pessoas poderem ter um canal de TV aberto. A gente fala muito aqui, enfim, até porque está com o público jovem sempre, no streaming, no filme, não sei o quê, mas, salvo algum engano, 4% da população brasileira é que tem streaming e que vê muito filme, que tem esse acesso. O resto é TV. Exatamente. É TV aberta. A gente se questiona. Não vou te dizer que, será que vale? A gente está aí falando que tem menos servidor, que tem menos recurso e a gente está abrindo uma TV. Mas eu acho que sempre vale, porque a gente vai chegar em algum público que talvez não tenha streaming, que não tenha como... A TV até então era uma TV fechada, canal 15 da NET. Aí sim eu me questionava, digo, mas quem tem acesso? Se é uma TV pública, como assim uma TV pública no canal 15 que é fechado, que eu não pago? Eu não assisto. Então, assim, agora, indo para uma TV aberta, a gente vai estar à disponível para outras tantas pessoas que a gente nem imagina. E isso vai ser uma avaliação que a gente vai ter que fazer mais adiante, assim. Quem é esse nosso público? E aí, sim, pensar em produções específicas para esse público também, né? A gente sempre fala muito de pesquisa de audiência, né? Elas são muito caras, assim. Mas o meu sonho é ter uma pesquisa de audiência para poder dizer quem é o público que ouve o Ineditados, né? Quem é o público que ouve o Programa da Manhã, o Editoria 107.9. Enfim, para a gente pensar também em conteúdos específicos, né? Para pensar, de fato, no público que está nos ouvindo. E é o que a gente pensa na TV também. Mas a TV está vindo aí. É um processo de expansão que vem via governo federal, via EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Eles estão tentando expandir os canais pelo Brasil todo, né? Claro, como também uma maneira de fazer o conteúdo produzido por eles chegar nos mais diversos espaços do Brasil. E aí, com isso, eles fazem um aporte de alguns equipamentos que para a universidade custariam cerca de R$400 mil. Nossa, então, esses recursos, esses materiais estão vindo. A gente está instalando isso lá no Morro das Antenas, onde a gente também tem as antenas das rádios, né? E logo, logo, em breve, espero que em maio, junho, a gente consiga ter um canal retransmissor no início. Porque também a gente vai ter que se readequar internamente, né? Era uma TV que produzia um conteúdo para uma TV fechada. E a gente, nesses 2 anos, também acabou desenvolvendo outros produtos para também justificar esses servidores, esses serviços que a gente vem fazendo e divulgar um pouco o trabalho da TV. Porque a gente sabia que
o canal 15 da NET não era tão acessado. Então, vamos pensar em produções para o YouTube, vamos pensar em produções para as redes sociais, vamos abarcar uma demanda que a gente tem gigantesca na universidade, que são vídeos institucionais. Então, esse grupo também passou a fazer isso. Então, agora vem o desafio, vamos abrir uma TV. Então, volta, é outra produção, é outro material. Mas, assim como a gente também vem falando numa modernização e num trabalho conjunto interno da coordenadoria. A gente tem inúmeros programas. Esse nosso programa aqui, por que não ter aqui uma câmera filmando a gente e já ser um programa que vai passar na TV também? Então, a gente tem que pensar conjuntamente numa maneira avisa com antecedência, porque eu tenho que vir mais arrumada. Tá, né? pode deixar. Cabeleireiro, vem... Não, mas é isso. A maquiagem. Não, a gente vai ter... Aí, meu sonho é ter aqui uma salinha de produção camarim. Camarim, tem um camarim, né, gente? Não vai ter maquiador, mas aí pelo menos um espelhinho com as maquiagens ali, um pozinho. Mas a ideia é essa, trabalhar de maneira conjunta. A gente já tem tanto programa na rádio que pode ser e já tem um conteúdo, né, pensado. É um conteúdo é comunicação pública, é informação que pode circular também na TV. Então é isso, trabalhar conjuntamente nessa linha de aproveitamento, né, de recursos humanos e materiais também. E a própria instituição tem o CTE, né, a Coordenadoria de Tecnologia Educacional, que tem alguns estúdios, alguma coisa que funciona de uma outra forma. Também. Mas eu já fico pensando na quantidade até de documentários, materiais que a gente tem aqui que valem essa investida, até por uma questão patrimonial, que também é um assunto que eu gosto muito. O nosso Jardim Botânico, por exemplo, fazer um documentário falando, aquele documentário assim do aluno da UFSM, a história de alguém que vem, que chega, uma coisa bem biográfica, mostrando como é que aquela pessoa no seu dia a dia quase não seria um reality show, mas por que não também? Exato, né? exatamente. Porque a gente começa a pensar longe, dá para fazer tanta coisa. Dá para fazer. Isso eu digo também, a gente comenta muito aqui internamente. A CTE tem um trabalho gigantesco também em transmissão de diversos eventos. A gente tem muita gente bacana que vem para cá, dá uma palestra, a gente vai lá e grava, e aquele material tá no YouTube, mas ele pode estar na TV também. As próprias formaturas, né? As formaturas que são totalmente gravadas hoje, é um conteúdo que daqui a pouco pode circular em algum momento do dia, porque aí tu tá ali, tu vai querer assistir, tu vai estar na tua casa, né? Vai ser, eu fico imaginando que eu gostaria de ver a minha formatura passando ali daqui a pouco, chamar minha família para assistir novamente. Tá no YouTube, mas pode passar na TV também. E outros com tantos conteúdos. É isso. E aproveitar também a produção dos estudantes. Nós temos 4 cursos de comunicação aqui na universidade, né? E mais 2 lá em Frederico Westphalen. Então, assim, a gente tem os alunos... eu sempre digo, para além da TV, do espaço público, a rádio pública, nós somos uma rádio escola, nós somos uma TV escola. Então, a gente forma muita gente. Eu, enquanto egressa do desenho industrial, vou fazer aqui a minha parte também, que tem as disciplinas de audiovisual. E aí, imagina, mesmo que não vá passar o de todo mundo, mas que faça uma seleção, isso estimula. Porque, querendo ou não, a televisão, por incrível que pareça, ela ainda dá um respaldo institucional que é como se tivesse um peso maior do que, coloquei no YouTube. Com certeza. Quando tu diz que alguma coisa tua passou na TV ou saiu no jornal, as pessoas prestam atenção de um jeito diferente, porque não é autopublicado, quer dizer, houve uma curadoria. Isso aí, né? Isso mesmo. E na TV a gente vai ter que fazer isso, porque tem bastante conteúdo, a gente vai ter que fazer uma curadoria do que pode ir, do que não pode ir. E aí é isso. Eu lembro quando eu era aluna, quando eu mandava uma notícia para o site da universidade, nossa, quando saía a notícia, saiu no site da universidade. E eu tenho a sensação que isso acontece até hoje, assim, porque a gente faz essa curadoria no site também, a gente tem um cuidado com os materiais da rádio, da TV, enfim, todos os veículos. Hoje é a collab. Se a pessoa fez collab e a gente aceita, eu imagino que deve ser a sensação que eu tinha lá naquela época da notícia sair no site. Hoje, assim, nossa, o FSM tem 105 mil seguidores, eles aceitaram a minha collab. A gente não costuma aceitar da pessoa física, né? Mas a gente aceita dos projetos, mas é sempre uma curadoria, porque senão é muito material que chega, é muita coisa que vem, e aí é uma curadoria para não entrar tanta coisa. É um trabalho editorial. Exatamente. Né? A pessoa tem que mostrar o que de fato representa aquela linha que a página está seguindo, ou que, infelizmente, não quer dizer que seja desimportante, mas não faz parte daquela linha editorial, né? Exatamente. E aí é isso, assim, é um desafio gigantesco, mas é muito bom. E agora a gente comentava aqui também sobre a construção do prédio aqui nos fundos, né, da Casa da Comunicação, que também já é uma nova estrutura que está se desenhando para acolher melhor e fazer essa aproximação, né, do acesso dos estudantes
ao espaço dessa casa de comunicação, que é uma casa de criação, né? Isso mesmo. Essa ideia era já é uma ideia antiga, né? Agora que ela está saindo do papel, que é o prédio do curso de comunicação, uma demanda antiga dos cursos, né? Porque os cursos de comunicação, eles são espalhados aqui. A gente tem coisas acontecendo no prédio 21, que é um prédio que basicamente é ali das ciências naturais exatas, Exato, né? Mas a gente estava ali no meio. Tem algumas atividades no 67, que é logo atrás. Tem atividades no 74, que é o prédio do CCSH. Mas a ideia é que essas atividades agora sejam realizadas nesse prédio que está sendo construído aqui atrás, ao lado da Casa da Comunicação. E a ideia é trabalhar de forma conjunta. E a ideia já era desde a criação desse prédio aqui, né? Da Casa da Comunicação, o prédio 62B, que é do lado do Centro de Convenções. E a gente já tem uma aproximação gigantesca hoje dos cursos, basicamente, de jornalismo, né? Jornalismo tem uma entrada muito grande aqui. Porque a gente tem as rádios, porque a gente tem a TV. Mas a gente quer isso com os demais cursos também. Até né? porque tem não é a alcunha, mas enfim, é também a FACOS, né? Isso. É a Faculdade de Comunicação Social. Mas aí, essa FACOS também, cada vez vai criando alcances e pernas. Afinal de contas, hoje ela é um espaço imaterial, né? Ela está por aí. Ela né? está espalhada, exatamente. Então, a ideia é trazê-la mais para perto da gente aqui. E alinhar. E isso também vem, esse desejo de aproximar, de ter um espaço. Aí, relações públicas também vem, publicidade também vem, porque a gente tem algumas demandas aí, os alunos acabam conseguindo fazer estágio aqui dentro com a gente. Mas um curso que não vem tanto, que de fato até hoje não tem não chega tanto pra gente, é o de produção editorial, que é um curso bastante novo na universidade. Mas a ideia também, uma novidade que está vindo aí, é a vinda da gráfica para a Casa da Comunicação. É essa nova estrutura que a gente vai incorporar e também a ideia é reestruturar essa gráfica e um projeto é ela ser uma gráfica escola. Eu sei que eles já recebem muita gente do curso lá, eles dão palestras, eles fazem aula guiada. Então, a ideia é que essas atividades também aconteçam a partir aí do final desse ano, vamos ver como é que a coisa anda, mas a ideia é trazer toda a gráfica para dentro da Casa da Comunicação. Então, também vira um espaço aí para o curso de produção editorial e os outros cursos também terem acesso facilitado. Já estamos pensando numa revista, já senta ali com o pessoal da gráfica, já imagina, já vê produção, faz ali pré-impressão, enfim, também vai facilitar. E também para a gente poder atender a comunidade universitária da melhor maneira possível com os serviços que a gráfica ainda vem desenvolvendo. É um projeto também. Excelente isso. Me recordo quando eu estava no desenho industrial, claro que isso foi início dos anos 2000, o desenho industrial funciona dentro do Centro de Artes e Letras, né? Então, era uma caminhadinha até a gráfica, né? A imprensa universitária. Mas, quando nós íamos para lá, nós tínhamos aula de produção gráfica lá. Nós sabíamos como funcionava uma máquina, enfim, da tecnologia da época. Tecnologias que, ao mesmo tempo, hoje não são mais utilizadas, mas a gente via o caminho do arquivo, o caminho da Constituição até virar um produto que era aquilo na nossa mão ali, sabe? A gente funcionava muito integrado lá. E então, nós tínhamos assim, viscosidade de tinta, umas coisas que no dia a dia, principalmente hoje com impressão digital, a gente não lida tanto. Mas a gente via a realidade de algo que talvez dentro dali da sala de aula a gente não teria como experienciar. Era o mais próximo que nós tínhamos, assim, de um laboratório, como vários outros cursos têm os seus laboratórios, assim, de botar a mão na massa. Nós tínhamos um laboratório de design gráfico, que era a parte da constituição dos arquivos. Aí nós tínhamos ali a parte de criatividade. Por exemplo, fazíamos material para o Festival de Inverno. Durante alguns anos a gente fez lá. Mas era isso, assim, de fazer uma entrevista, fazer um briefing, desenvolver um material. Mas daí de ir a campo, vamos dizer assim, era ir lá para a gráfica. E aí a gente conhecia o pessoal, conversava, tirava dúvida até de coisa que não precisava, mas estar lá suscitava curiosidade de outras coisas. Com certeza. Essa exploração, que é a coisa da gráfica escola. Exatamente. Então, é uma coisa assim, eu te escuto com muita alegria, porque eu acho que isso precisa ser retomado. A gente, às vezes, precisa lidar com bolsistas, né? E estudantes que vão ali conosco e que desconhecem determinadas etapas produtivas. Não é porque não quiseram saber, mas é porque nunca lhes foi ofertada essa opção. E daí a coisa do digital tá muito isso. Aí tu faz uma coisa e tu publica no Instagram. Aí daí tu tá a coisa da comunicação social para as redes. Hoje tem muito isso, é tudo muito volátil. Exatamente. Tu faz um desenvolvimento de uma peça, mas aquela peça vai durar 2, 3 dias e tu já tem que pensar em outra.
Então, parece que não tem... Na hora de fazer um livro, que a pessoa pensa, nossa, mas isso vai ser impresso? Vocês vão fazer 500 unidades? Mas então, quase bate um pânico, assim, porque, nossa, isso foi feito para perdurar, eu não estou acostumado com isso, Exatamente, sabe? Exatamente. Não, a ideia é bem essa, assim, é retomar um serviço, na verdade, potencializar o que a gráfica já faz, mas aí trazer ela para aqui, para perto, para a gente juntar com a comunicação, que daí é o que a gente já vem fazendo aqui como TV e como rádio, e potencializar, porque a gente vê isso. Eu fui lá visitar. Eu não fazia ideia. O pessoal que me dizia, tu já foi lá? Eu digo, não, já fui como cliente há muitos anos atrás, ir lá, imprimir alguma coisa. Mas eu nunca andei por dentro da gráfica. E agora com essa possibilidade de vinda para cá, possibilidade não, agora é uma certeza. Eu fui lá conhecer, para ver os equipamentos, para ver os materiais. E assim, o pessoal fala com muito amor de tudo que tem lá, né? E tem máquinas históricas, antiguíssimas, de 1960. Trazidas pelo professor Mariano. Então, assim, e algumas ainda funcionam. Então, a ideia, eu digo para eles, não, na verdade, a gente vai ter que modernizar, porque a gente tem que se aliar aos novos tempos, mas um pouco da história tem que vir com a gente, porque é uma gráfica escola. As pessoas precisam entender de onde vem para ver que, não, só um pouquinho, por que antigamente demorava tanto para publicar um livro? Por que era tão difícil fazer um jornal? Aí tá lá, o Miguel explica os tipos... Os tipos móveis. E aí eu digo, não, isso aqui é muito legal. E eu mesma não tinha essa ideia. Assim, a gente aprende nos livros, mas eu não tinha ido lá na gráfica na época da graduação. Eu acho que o pessoal do jornal deve ter ido, mas eu, como RP, acabei não indo. Então, isso a ideia é trazer isso para cá também. E é assim que a TV trabalha também, é assim que a rádio trabalha. A gente recebe muito aluno. Então, a gente é muito mais do que um espaço de comunicação pública. A gente é um espaço formativo. A gente trabalha muito alinhado com os cursos de comunicação e agora também é isso, o pessoal do desenho também vai poder usar muito. A gente tem muitos estagiários, bolsistas, servidores até do desenho industrial que trazem essa expertise do pessoal do desenho industrial para a produção. Porque uma coisa que eu digo aqui também, produção de algumas coisas físicas, eu digo, a gente tem que sair um pouco do digital, as pessoas estão cansadas. Eu sempre digo, tudo bem que eu já tenho lá agora 38 anos, né? Eu não, assim, eu canso das redes, mas eu acho que até essa nova geração tá um pouco cansada. Eu digo, a gente tem que voltar para uma produção mais... As pessoas querem tocar, elas querem uma coisa... Elas querem um panfleto, talvez, quem sabe? Eu sei que ambientalmente não é correto, mas em outras coisas, em outras ações, em talvez intervenções artísticas para a gente poder divulgar e não só, colocamos ali nas redes sociais, agora todo mundo fica sabendo, todo mundo já sabe. Até porque essa coisa pasteurizada, agora com inteligência artificial, fugiu do controle, a gente, né? Exatamente. É uma saturação absurda e eu acho que tem essa retomada, assim, eu acho que se a gente for pensar em termos de tendências, a tendência agora desse pico, desse extremo de produção e automatização e tal, é voltar para algo mais manual. Exatamente. Né? Mais sensível. E é nisso que entra a nossa TV da nova. Eu volto para os assuntos. Nisso para que abrir uma TV? Talvez as pessoas voltem, e ainda existe um público gigantesco, e talvez aqueles que não estão ainda, estão lá nas redes sociais, ficam ali... Scrollando. Exatamente. Talvez elas voltem para uma TV. A rádio está viva até hoje. A gente achava que a rádio... O que seria da rádio no futuro? Ela está aqui até hoje. E a gente vai trabalhar também, isso é uma outra novidade, pela expansão das rádios. A gente tem aí um potencial, a gente tem 3 campos, né, além do campus sede, e a gente vai brigar inicialmente por uma rádio na região ali de Frederico Westphalen, porque a gente tem os cursos de jornalismo e de relações públicas lá, e temos um estúdio de rádio lá também, então a gente tem essa vontade do curso do próprio campus, né, de ter uma rádio lá. Mas qual é a nossa ideia? Sempre o pessoal que... mas como assim abrir uma outra rádio? Não, é retransmitir o conteúdo que a gente já faz, né, e talvez se tiver uma produção local, insere a produção local. E para poder, né, divulgar também especificamente coisas e conteúdos do campus de Frederico. Também nessa vinda de expansão da EBC com canais de TV, a ideia também é expandir canais de rádio. Se a gente conseguir surfar nessa onda aí, a gente vai correr atrás também. É uma briga para os próximos 4 anos aqui, que a gente quer também expandir de alguma maneira, porque é mais um espaço de comunicação pública no interior do estado. E a gente sabe que é uma região também, Frederico, Palmeira, que gosta muito do rádio. Que a tendência, as pessoas escutam muito rádio lá, mais ainda do que até, né, no caso TV ou redes sociais. Então, a gente sabe disso porque tem rádios comunitárias, tem as rádios da cidade, que consomem muito o nosso conteúdo, que pedem muito, né, o material. Então, por que não termos também um espaço de rádio lá? Então, claro. Está brigando por isso também. E, da mesma forma, esse conteúdo que vem, ele ocuparia mais ou menos o que da programação? Porque a gente vai ter uma janela de produção que eu imagino que seja grande, né?
para passar para essa rádio em Frederico. E para nós também produzirmos aqui dos nossos materiais. Então, eu fico imaginando, assim como outras emissoras que são maiores têm a sua produção nacional, né? Que lá da sede eles mandam para o Brasil inteiro. Mas tem os espaços dos telejornais locais, né? No nosso, guardadas as devidas proporções, essa escala continua. Ela vai ser algo que vai ser replicado dentro desse mesmo sistema, né? Isso mesmo. Então, a gente teria a possibilidade de... eu já estou pensando em novela. É possível o pessoal das cênicas querer produzir uma minissérie? Não vamos pensar em novela, que é muito comprido. Mas começar de um jeito que isso, enfim, vai oportunizando experiências também. Com certeza. Com certeza. É possível. É só a gente sentar e pensar. É o que eu digo, é a motivação da equipe da TV agora, da TV, das rádios, é repensar a programação para que a gente abarque, as rádios, por exemplo, abarque esses conteúdos também dos outros campi. E a TV, para além da produção interna, eu digo, a gente tem que aproveitar a produção da cidade de Santa Maria também, né? Claro. Ela vai ser uma TV ao alcance, não vai ser para o estado todo ainda, mas ela vai alcançar a cidade. Então, daqui a pouco, que espaço a prefeitura pode ter nessa produção da nossa TV? Que espaço a TV Ovo pode ter? Parcerias que já existem, TVE, TV Câmara. Então, como que a gente pode trabalhar também para divulgar a cidade como um todo, né? Via participação via editais ou via alguma produção específica, esses conteúdos também que a cidade produz de uma maneira como um todo, né? Enfim, a gente pensar junto a cidade, para a cidade também abraçar essa ideia. Porque não é uma TV campus, o FSM, beleza, mas ela é uma TV da cidade. É um espaço público da cidade que está se abrindo, que está aí disponível para todo mundo, assim. Além do público interno, dos cursos, das cênicas, da comunicação, enfim, também para... E isso a gente vê muito acontecendo, o público interno usar esses espaços, a gente vê isso muito com a rádio. As pessoas vêm, eu quero um programa de rádio, eu quero um podcast, eu quero gravar alguma coisa, eu quero fazer um produto. Beleza, só chegar, a gente vê, o pessoal da rádio super recebe bem, assim, e é o mesmo que a gente vai ver aos pouquinhos com a TV, as pessoas não quererem estar na TV, porque ela tá lá. Tu falando isso agora me recorda de que o Ineditados, ele surgiu como um podcast, era a ideia da editora, porque a nossa intenção era fazer um material que fosse uma entrevista com os nossos autores, justificando o porquê de tomar um determinado rumo dentro da sua área que resulta num objeto livro, né? Por que daquele tema e não de outro? As motivações, né, das pessoas. E, no fim das contas, a gente veio aqui na época conversar com o Maurício, ele, olha, a gente está com um horário vago na grade, vocês não querem fazer ao vivo? E o Inês, a gente podia fazer ao vivo. Eu disse, eu acho que a gente podia fazer ao vivo. E cá estamos indo, entendeu? Para 4 anos de programa, porque também é isso, surge a oportunidade e as coisas parecem que estão alinhadas, né? Vamos. Se não der certo, a gente volta para a ideia do podcast, mas... Com certeza, não. Para ocupar esses espaços, Exatamente, né? Exatamente. Isso a gente vem vendo agora com outras pró-reitorias também. A gente tem a Pró-Inova, que faz um programa aqui também semanal. E essa semana recebi o pessoal da Pré. Será que a gente não consegue fazer um programa? Consegue. Só, claro, a gente precisa também do apoio da produção, que nem vocês fazem lá, né, na editora. É a produção. A gente precisa que alguém ajude a produzir, porque aqui o pessoal da técnica vai e ajuda e colabora, e os espaços estão aí. Mas eu brinco com o Johnny nosso chefe das rádios, é de Johnny. Logo a gente vai ter que fazer um edital, porque assim, a gente vai abraçando, vai fazendo, mas logo a gente vai ter que criar algum critério, porque não vai mais ter espaço na grade. Mas por enquanto tem, então a gente está aqui. E uma coisa que a gente nem falou muito, mas que eu acho que se mostrou um destaque, que é o nosso centro de convenções, né? Com certeza. E a tua parte de organização de eventos também antes, né? Até de cerimonial. Como é que isso também, quando tu chega mais ou menos junto com o centro de convenções, quando tu passa no concurso para cá, era uma novidade também, uma novidade. Em 2018, acho que foi o Centro de Convenções foi inaugurado. E eu vim para cá em 2019. Claro, pegamos logo depois da pandemia, mas aquele primeiro ano, 2019, foi intenso. Foi um ano de Foi um divisor de águas o centro de convenções aqui para a instituição. Não, com as formaturas lá também. Eu acabei nunca me envolvi diretamente nas formaturas, mas fazia outros eventos, né? Todos os eventos do gabinete que a gente fazia, recepção institucional. Esse dia eu brinquei e disse, nossa, eu tô indo para 14ª recepção, são 7 anos já. Sim. E aí sempre uma no início do março semestre, e outra depois em julho, agosto. Então, são recepções, são eventos do gabinete, são inaugurações.
E o Centro de Convenções hoje é um espaço lindíssimo da universidade, né? Para as formaturas, eu gosto muito de fazer a recepção, porque a recepção é quando tu recebe os alunos aqui, e a formatura vai consolidar com tudo isso, né? Com esses 4, 5, 6 anos. Então, eles começam no Centro de Convenções. Às vezes o pessoal, mas precisa fazer no Centro de Convenções a recepção, vale a pena. Metade do ano vem menos aluno, então acaba que não enche o salão, o espaço. Mas é simbólico, é aqui que eles vão chegar e é daqui que eles vão sair. E é um espaço gratuito. Quando eu me formei, a gente pagava tudo, né? Então, fazia um monte de evento, um monte de rifa, um monte de projetos para conseguir pagar a formatura. Hoje, as pessoas não têm ideia Elas não têm dimensão. Não têm dimensão. Eu vejo porque eu me formei em 2003. Então, né, muito antes. Agora eu tenho uma filha que vai se formar no fim desse ano. E ela chegou lá, olha, mãe, a nossa associação de turma, que é isso aqui que vocês vão ter que pagar. Eu pensei, meu Deus, cheguei a fazer o sinal da cruz, porque eu achei que ia ser aquelas coisas que era. Não é brincadeira. Época, não, Às vezes a turma tinha que investir coisa que hoje bateria uns 100 mil reais para fazer uma formatura. Tanto é que se fazia desde o início do curso uma associação de turma com ações programadas por ano, festa para juntar dinheiro, acalorada, tudo tinha dinheiro envolvido que era para fazer... facilitar ali essa gestão, quanto menos os pais precisassem desembolsar, melhor, né? E tinha os pais gente que não se formava porque não tinha condições, podiam, né? Exatamente. E isso, hoje, é impensável. Impensável dentro dessa estrutura que a universidade oferece. Então, pensar... isso, às vezes, as pessoas não se dão conta de que isso impacta diretamente nas finanças da família. A família quer ver o seu filho formado com a foto, com o cenário, com as flores... E isso não era possível para muitas pessoas, porque era uma questão de acesso. Então, até esse acesso à universidade com o Centro de Convenções passou a dar, sabe? Com certeza. E hoje, não só o acesso ao espaço, mas toda a organização que a Prograde fez para dar conta também de formar tantos alunos, porque são muitas formaturas, né? Então, começa em final de dezembro, eu acho, e janeiro, fevereiro, eles ficam até final de fevereiro, início de março, com formaturas na sexta e no sábado, 2 sessões por dia para conseguir dar conta. E aí eu imagino assim que chega final de fevereiro, o pessoal da Prograde, dos eventos da Prograde, deve estar assim, ó, muito cansado, porque é exaustivo, é uma atrás da outra, mas dá conta, é um sistema que deu certo e atende entregar o aluno pronto. A gente recebe ele e entrega ele formado, sem custo algum. Para as famílias, isso é um... Mas é por isso que eu vou retomar o assunto aqui, porque era um mercado, vamos dizer assim, inflacionado em Santa Maria. Justamente porque é um polo universitário e houve um período aí em que existiu a implementação de cursos novos. Teve uma época que era estava se tornando impraticável. As pessoas iam, inclusive, procurar salões e locais aqui na região, porque na cidade estava tudo esgotado. E daí isso tornava mais caro, porque era a época da formatura, era tudo mais caro. Depois... conforme dava para encaixar aqui e ali, os valores iam baixando. Então, isso é uma coisa que, enfim, mercadologicamente pode ter, foi um diferencial. A universidade hoje consegue organizar melhor também, eu acho que para a instituição, isso é bom, com certeza, mas para as famílias, para os estudantes terem essa assessoria aqui, isso é fantástico. Impagável. É uma coisa que virou impagável. Exatamente, né? Isso aí é fantástico. Até, na verdade, eu acho que a cidade, os estúdios fotográficos, essas empresas de formatura, elas tiveram que se readequar. Não devem ter ficado muito felizes, né? Mas, assim, hoje é um serviço que a universidade oferece e elas se adaptaram, elas se readequaram. Hoje a gente tem ainda, elas vêm, tiram fotos anteriores, fazem quadro de formatura, oferecem outras coisas. Oferecem outras coisas, drone, aqui filmagens que são diferentes, porque eles também precisaram se atualizar. Exato. Eu acho que esse tipo de mexida é bom para todo mundo. Exato, não, foi fantástico. Então, assim, mas foi isso, vim junto com mais ou menos com o Centro de Convenções. Quando eu me formei, não tinha o Centro de Convenções. Agora, esses dias ainda, eu tive a felicidade de ser, a turma de comunicação me convidou de Relações Públicas para ser servidora homenageada. Então, assim, depois de 16 anos, foram 16 anos depois, assim, eu voltei ali, foi uma emoção muito grande, porque tu tá ali com eles e numa formatura que tu vê que é totalmente inclusiva e gratuita,
foi bem, bem emocionante, assim, para voltar para esse dia, assim. Parece que voltei 16 anos na vida. E na outra semana recebemos aqui os alunos que estavam chegando. Daí, quando eu recebi o pessoal, eu digo, gente, há 20 anos atrás, porque eu cheguei em 2006, estamos em 2026, então faz 20 anos que eu estava aqui sendo recebida. E agora poder estar nesse lugar de receber as pessoas, nossa, é muito gratificante. Assim, nunca pensei na vida que voltaria a trabalhar aqui. Gostei muito dos meus 6 anos iniciais. Fiz o doutorado depois aqui também. Hoje eu sou doutora em comunicação, também formada pela UFSM. Mas eu nunca pensei que fosse voltar a trabalhar aqui. Então, na época ali da extinção da FEE, a gente ficou muito triste, né? A gente lamentou muito. Mas a vida deu outro rumo, assim, e hoje eu tô bem feliz, assim. E o pessoal lá em Porto Alegre dizia, mas tu vai voltar para Santa Maria? Eu digo, eu vou voltar. Eu gosto da cidade, eu gosto das pessoas, eu tenho amigos lá ainda e tá tudo certo. A gente sabe que a cidade tem essa característica acolhedora. Exatamente. Né? De trânsito também, porque tem muita gente que vem, faz alguma etapa da sua vida e também não volta mais. Mas é bastante grande o número de pessoas que acabam escolhendo Santa Maria para, tipo assim, uma cidade de pessoas que não nasceram aqui, mas que têm o seu coração aqui. Que começam a pensar, né? Já moro em Santa Maria há mais tempo do que eu morei na minha cidade natal. Né? Porque saí para estudar e aí eu tô fazendo as contas aí. Foram 6 mais 7, 13 anos. 13 anos, eu morei 14 em Colinas, mais um pouquinho. Eu passo a minha cidade natal. Pois então, e eu acho que a UFSM é uma grande promotora. Claro que as pessoas acabam vindo para a cidade por vários motivos, mas eu acho que é super simbólico isso tudo, essas idas e vindas, e tu vir para ficar aqui, né? E como tu comentou que a tua vida era de concurseira, não sei, acredito que essa fase também foi encerrada? Foi encerrada. Eu digo para as pessoas, não, agora não quero ficar aqui. Estou muito feliz aqui na universidade. Não, eu parei. Depois que eu fiz aqueles, eu era muito concurseira mesmo, eu ficava aqui. Mas eu brincava que era um hobby, eu me divertia fazendo concurso. Mas agora não, agora é Santa Maria mesmo. Eu escolhi, agora até casa comprei aqui. Vou ficar. E fazendo parte da nova gestão, que eu acho que também acaba se tornando um marco. A gente está indo aqui para os nossos 5 minutinhos finais. Já! E tem tanta coisa que a gente não falou, mas eu acho que eu vou te passar a palavra para coisas que talvez não tenha te perguntado, que tu gostaria de frisar. Por exemplo, uma coisa que eu acho que é muito legal, que veio da última gestão, também é a Vivo Campus. A gente nem falou em Vivo Campus, mas, enfim, fica à vontade. Obrigada. Não, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Assim, achei que, 1 hora, meu Deus, o que a gente vai falar em 1 hora? Não, mas já está acabando aí, o tempo acabando e a gente nem falou tudo. Mas, sim, Vivo Campus. E uma coisa que veio junto comigo, que ajudei a organizar, eu tenho muito orgulho disso, foi a própria calorada na cidade, né? Que lá em 2000 Que também foi outro divisor. Porque a gente tinha uma calorada que era no Brahma, que era... a gente tinha medo de ir, era uma questão... Tinha violência, era na rua, de qualquer jeito. A gente sentou com a cidade, organizou um evento lindíssimo lá em 2000, e nem sei que ano foi isso, 22, 23. E ele vem se estendendo agora, cada ano vai mudando ali, mais ou menos, a gente vai melhorando ele, né? Mas, assim, hoje a gente tinha esse sonho, né? O professor Luciano carregou isso junto, de fazer um evento. A gente queria que Santa Maria fosse lembrado pela calorada. Eu quero ir para o UFSM porque lá tem a maior festa universitária. Claro que por outras coisas a gente quer ser lembrado também. Mas é uma maneira também de chamar os jovens, né? De uma festa segura, uma festa para estudantes. E isso aconteceu e deu muito certo. E a edição ela vem melhorando a cada ano. Mas deu certo. Então, eu tenho muito orgulho da calorada como um todo. O Vivo Campus ele já existia, então também hoje é um espaço para receber a cidade como um todo. É um grande parque da cidade, né? E ele vem sendo replicado nos campi fora da sede também, o que é bastante gratificante, porque daí também o pessoal, às vezes, Frederico, o campus é mais afastado da cidade, então como é que tu vai trazer a população para conhecer a UFSM? Então, fazer o Vivo Campus, trazer o público para dentro. Cachoeira faz também, Palmeira faz também, então são eventos que deram muito certo, assim. E eu sou muito feliz, assim, sou muito feliz com a gestão também. Agora a professora Marta acreditou, né, no nosso trabalho. Sigo aqui na coordenadoria e estamos aí caminhando para a criação, talvez, de uma diretoria de comunicação, né? Então, para a gente também alavancar esse status da comunicação dentro da universidade. Então, assim como a gente tem aí a diretoria de assuntos de relações internacionais, a gente tem a diretoria ambiental, a ideia é ter uma diretoria de comunicação que vai trabalhar com esses 4, 5 núcleos que nós vamos ter agora aí junto com a gráfica. E eu sou muito grata, professora Marta, a primeira mulher reitora, temos essa alegria também, né? Professora Marta e professor Tiago, de trabalhar com eles, e vou seguir aqui pelos próximos anos aí,
o pessoal gostando ou não, né? Não, mas aqui tu não viu porque tu estava olhando para mim, mas aqui o nosso Zé Quartiero ali comemorou quando tu disse que ia continuar aqui, ó. Não, vou seguir. Enquanto me quiserem aqui, até vamos ver até quando. Mas é que tem muito desafio, né? Tem muita coisa para ser feita aqui na coordenadoria, assim, eu vejo desafios muito bons, eu vejo um trabalho bem legal para ser feito, e isso me motiva a cada dia, né? Eu brinco o que te faz acordar todo dia. Aqui, todo dia tem alguma coisa interessante acontecendo e motiva a gente a querer seguir. E uma coisa que, já agradecendo e te parabenizando por toda essa trajetória, eu penso que aqui, não só dentro da Casa da Comunicação, que ela ainda é um espaço em construção, né? As coisas que se vocacionam a estar junto com ela ainda estão sendo acolhidas e abraçadas, né? Com certeza. Então, eu tenho a percepção de que todo esse espaço geográfico mesmo, assim, do campus, vai acabar virando... já é para isso, né, que a Casa da Comunicação está aqui. Esse núcleo que cada vez se expande mais. Hoje, quando a gente conversa, a gente não conversa mais com só as pessoas daqui ou as pessoas do bairro, a gente fala para o mundo, né? Então, tudo ganha uma proporção que, às vezes, até é inesperada, né? A gente não sabe onde que essa informação vai chegar. Então, cada vez mais, essa pluralidade tem que ser pensada, tem que ser acolhida também. Com certeza. A forma como uma instituição se posiciona dentro dessas redes todas, né? Como a gente estava falando ali, Facebook, X, Instagram e TikTok, tu está falando com gerações diferentes. Com certeza. A instituição tem 60 anos, quer dizer, é uma instituição nova, perto de outras, com certeza, mas ela já fala com gerações que tiveram uma vivência muito expressiva aqui dentro também. Né? Gente avós que se formaram aqui, que passaram para os filhos, agora os netos, talvez bisnetos. Então, e a instituição está conversando com isso tudo, e tu é a pessoa que está agora à frente disso. Então, parabéns por ter tido também a coragem de aceitar e de topar esse desafio, porque tem bastante coisa vindo, né? Tem bastante coisa, muito desafio, mas eu sou muito feliz, é isso, obrigada. Eu que agradeço, na verdade, agradeço a gestão que confiou e agradeço a equipe todas aqui da Coordenadoria de Comunicação que estão junto com a gente, assim, que vivem esse desafio diário de pensar diferente, de mudar, eu sempre digo, às vezes é uma mudança cultural também, em alguns processos, né? Pra gente tentar se adequar cada vez mais às necessidades que o mercado tem aí. Porque, como tu disse, são muitas gerações, né? Desde a pessoa que ainda lê jornal, a pessoa que vê TV, a pessoa que ouve o rádio, mas também tem o jovem que nem sabe da existência da universidade, que a gente tá tentando fazer ações para chamar, via Silveirinha que seja, via cachorro, é isso. Nem falamos do fenômeno Silveirinha. Mas foi maravilhoso. No passado foi uma grata surpresa que colocou a gente nas redes sociais lá em cima, assim. Então, é isso, assim, cada trabalho de cada um aqui dentro ajuda de alguma maneira. Então, conviver com essas pessoas diferentes também me fez aprender muito nesses últimos anos aí. Que bom. Obrigada, Sol. Eu que agradeço. Pela tua presença. E para você que nos acompanhou, um grande abraço. Nos siga nas redes sociais, @ineditadospodcast, @editora-UFSM, @livraria e grife UFSM. Um beijo e até semana que vem. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.